Que às vezes a gente fica, nossa, que coisa horrível, o que aconteceu? Como que pode ter? Mas tudo tem a mão de Deus, gente. Essa é a última aí, lá em Minas. Olha, gente, teve gente que veio de outro estado para se comunicar com os parentes, para passar um dia maravilhoso, né? Aquela senhora, moça grávida, com a criancinha ainda no ventre, criancinha de 2 anos, velhos, moços, todos foram arrolados. Mas vocês têm em mente que tudo isso está na justiça, tudo isso está na mão de Deus. Algum dia, algum deles pode ter certeza que eles vão se comunicar e vão falar, olha, aconteceu isso, assim, assim, porque eu fiz isso, porque eu passei isso, saí dos limites, fui mal, fiz aquele outro. E por isso que a gente deve agradecer ao Espiritismo, que se não fosse o Espiritismo, gente, nós não estaríamos sabendo nada disso e continuaríamos na escuridão. E como esse é um assunto que eu vou falar para vocês, embora eu abrace o Espiritismo, eu vou falar para vocês. Não é porque a gente abraça o Espiritismo que a gente sabe tudo, que a gente é a dona cocada, não é não. A gente tem as nossas apreensões, as nossas preocupações com as coisas, né? É geral, principalmente agora, nessa época mais difícil. Dizem que a época será a época que jamais a Terra passou. E por aí vocês veem, não é brincadeira. Ah, não estou vendo nada, está tudo lindo, maravilhoso. Mas a hora é chegada, gente. Se nós estamos aqui, porque nós fizemos jus para estar aqui. Nós não reconhecemos, não aceitamos o que Jesus falou há muito tempo. Continuamos teimando. Ah, tem tempo. Ah, vou aproveitar a vida. Ah, isso daí é balela, besteira. Mas não é. Então é a hora dada para darmos as mãos, todos nós, sejamos que seja outra coisa, nada de preconceito quanto à religião, gente. Cada um está na sua religião, de acordo, não com o seu merecimento, mas de acordo com o seu ego. Não, eu gosto de ser evangélico, por isso e assim. Ah, eu gosto de ir na igreja, na minha missa, coloquei meus filhinhos, meus netos nessa religião. Tudo bem, e nós devemos respeitar a cada uma dessas religiões. Não fazer brincadeiras, não soltar piadinhas, não virar a cara porque aquele lá é de outra religião. E isso está acontecendo, sim, infelizmente. Nós somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos, independente da raça, independente da cor, independente da religião, independente do status, de qualquer coisa. Somos irmãos. Então vamos dar as mãos, vamos orar por nós, pelos nossos entes queridos, pelas pessoas amigas, por pessoas que nunca vimos na vida, que são também nossos irmãos, pelas pessoas que se dizem nossos inimigos, dessas e de outras vidas. Peçamos perdão antes de mais nada para eles, porque se eles são inimigos, nós fizemos por merecer, gente. Nós não somos nenhum santinho. Ah, eu não fiz isso. Imagine, agora a gente pensa assim, né? Mas em sonho, no sono muitas vezes aparece coisas da gente, nossa, o que aconteceu? Será que eu que fiz isso? Não acredito. Por aí vai. Agora, havia necessidade, sim,
de falar sobre a morte, porque é uma coisa que todo mundo... tem gente que evita até falar, né? Evita de dizer, de falar, de pensar até. Deixa que na hora que chegar a ciência. Você acredita na morte? Lógico. Ave Maria, muda de assunto. Você sabe que existe, que não existe a morte, que a gente passa? Aí o negócio vira confusão. Então, diante disso, como não sou eu só, como existe muita gente, em toda religião, em todos os lugares, em todos os momentos, que isso é uma coisa não muito fácil, né, de se falar. Então, eu me propus, né, de acordo com um livro maravilhoso do Allan Kardec, intitulado Céu e Inferno, porque ele fez muitos livros, gente, mas esse é muito importante, porque mostra para nós o que acontece realmente depois que a gente desencarna e o que nós devemos fazer para evitar o nosso próprio sofrimento e o sofrimento do outro. Então, resumindo, que muito rapidamente, quem ou entendeu ou ficou confuso em alguma coisa, eu vou falar rapidamente, né? Que muitas pessoas temem a morte, muitas, maioria, né? Seja que país for, não é aqui no Brasil, é no planeta todo. Por quê? O pessoal fica só ligado à materialidade, trabalha, tem gente que trabalha quase 24 horas para poder comprar um carro, para poder melhorar a casa, para poder fazer isso, fazer aquilo. E não tem 10 minutos para ver sua parte espiritual, como é que anda. Não tem 1 minuto para fazer uma oração para aquele vizinho que acabou de desencarnar. Então é por aí. Então, muitos mesmo temem a morte. Pode fazer. Vocês podem sair na rua, na calçada, fazer como se fosse um inquérito. O que você acha sobre a morte? Você não vai encontrar nada. Muito pouca resposta bem concisa. E que na realidade muitos não. A gente tem que passar, todos nós temos que passar. Mas não entra numa coisa bem certa. Então, tem aqueles que não ligam. Deixa pra lá. É a nossa vida, Deus nos fez assim. Eu não tenho medo, né? Eles falam. Na hora que ocorreu. Mas acontece, gente, que muitos se preocupam sim, mas com a transição, com essa passagem que a gente tem, né? Na hora de morrer, na hora do desencarne. Então a gente fica, como será? Será que eu vou ter dor? Será que eu vou ver uma escuridão? Será que vão me pegar porque eu lá não fui lá grande coisa? E assim vai. E graças ao Espiritismo, gente, graças a ele mesmo, nós podemos começar a brilhar na nossa cabeça, no nosso pensamento, o que realmente acontece e por quê. Então, o Espiritismo, ele vem nos trazer o que acontece nessa transição. De que maneira? A gente conhecendo a natureza da nossa alma, da alma, né? A natureza, noções sobre a natureza da alma. E também pela descrição que vocês viram de diversos desencarnados, que eles vêm e falam. E também tem aqueles que se deixam materializar para os médios. Veja, eu estou aqui, irmão. Eu não morri, eu continuo aqui. Então, tudo isso são provas, gente, de que a morte não existe. E que nós passamos por uma transição, né? E a chave
a chave de tudo isso é conhecer, né? Sobre os laços que une o espírito ao corpo, que é o que já foi falado, o perispírito. Por isso que já foi dado há tempos atrás essa noção sobre o perispírito, que nós não tínhamos. Graças a muitos autores foi dito, foi explicado o que realmente é o perispírito. Então, a chave de tudo isso é o desligamento do perispírito. Como vocês sabem, já foi falado atrás no desencarne, que ele é ligado em vários lugares do corpo, mas os principais é na cabeça, na região do coração, na região visceral. E que se faz de uma maneira suave, deverá ser de uma maneira suave, gradual, passo a passo. Mas isso vocês já viram que depende de cada um de nós, daquilo que a gente fez ou deixou de fazer na nossa existência. Então, conforme a gente foi, né, nossa parte moral também ajudará muito no desprendimento, gente. Então, ele será desligado passo a passo, molécula por molécula, até a última batida do nosso coração. Essa é a extinção, é a morte que nós comumente dizemos. Mas nós acreditamos em nada, para falar a verdade. Mas isso porque a gente vem séculos e séculos acreditando em determinadas coisas e não nos preocupamos em saber a verdade. A morte em si poderá ter maior ou menor dificuldade. Se o desprendimento é rápido, gente, né? Graças a Deus aquele irmãozinho não vai sofrer, mas ele é demoroso. Aí o espírito começa a sentir aflição, desespero, e aí ele sofre muito. E o sofrimento também depende da adesão, né? Do espírito se demorar muito, se tiver uma força total, demorar muito dele do desligamento, conforme já está falando, então o espírito vai sofrendo essa força. Agora, se essa adesão está mais fraca, mais rapidamente ele se livra do sofrimento. E uma coisa muito comum, gente, que todos nós passamos é a perturbação. Isso todo mundo quase passa, né? Perturbação é de capital importância. E essa perturbação pode durar horas, pode durar meses, pode durar anos. A pessoa fica perturbada, não sabe que desencarnou, porque o perispírito é a cópia fiel do nosso corpo, é a cópia fiel do perispírito. Então a gente olha que eu estou aqui, desencarno do jeito que eu estou aqui. Então eu passo para o lado de lá e falo, mas que morte é essa se eu estou aqui? É a mesma coisa a eles. E com isso ele fica perturbado, sem saber o que realmente está acontecendo. E há casos que o ser espiritual assiste, ele desencarna de tal maneira, bem, que ele assiste o seu funeral, assiste as pessoas falando, conversando, aí ele realmente vê quem era quem, né? E geralmente acorda como se saísse de um sono profundo, né? Reparador. E momentos felizes surgirão. Isso para nós, se nós formos merecedores disso, viu, gente? Como eu falei,
Ninguém desencarna igual ao outro. E o que facilita mais? É o nosso estado moral. O estado moral do espírito que vai facilitar o nosso desprendimento. Vejam bem, estado moral. Se alguém ainda, apesar dos pesares, porque cada um é cada um tem um conhecimento, tem outros que fazem por ignorância, gente. Tem pessoas que erram por ignorância. Então, vão pensando, vão escutando, vão se modificando. Bom, as mortes podem ser por velhice, pode ser por doença. E se a pessoa é desmaterializada, é rápida, gente. O desprendimento é rápido. Vêm os espíritos amigos ligados daquela pessoa, né? Aquela pessoa é merecedora, então ele já vem. Já vai desligando, já vai soltando os liames que ligam ao corpo. Mas não é porque é velho, porque é doente. Ele é merecedor. Às vezes tão doente ali que a vida inteira atazanou a família toda, foi um mau caráter. E às vezes tão velho ali, vocês estão vendo aí na televisão, que às vezes é pedófilo, que pega a criança, que rouba, que assassina. Então é impossível que ele tenha um desprendimento favorável. E aí vocês veem como que deve ser o desprendimento. Outra coisa é a morte violenta, como já foi falado, né? A morte violenta, seja lá por assassinato, por suicídio, né? Por um acidente que acontece demais, por imprudências, né? Pessoas que bebem, tudo isso, né? A gente tem que responder. E com isso, aquele pobre irmão, ele não se desata de uma hora para outra, porque ele estava numa saúde, na sua vida, que ele estava cheio de coisas para fazer, e de uma hora para outra ele se vê na outra parte, todo arrebentado, machucado, e por aí vai. Bom, e nessa morte violenta está o suicídio, conforme a gente já falou. E não é só o suicídio não, viu, gente, que fica ligado. As pessoas mais terrivelmente violentas, como a gente está vendo, que a troco de nada dá um tiro na cara do outro. Quando ele morre, ele não pensa vocês que ele pife, se desliga, não. Ele fica ligadinho ali, no seu corpo, vendo o corpo apodrecer, vendo os vermes comerem o seu corpo. Além de tudo, vendo as suas vítimas aparecerem. E Deus permite isso, sim. E essas vítimas ficam mostrando, atazanando e vira um inferno para ele, antes mesmo dele ir para a região de sofrimento. Bom, e outra coisa que é muito importante, gente, que já foi dito, que muito importante mesmo para todos nós, se nós fizermos alguma coisa, se nós ofendemos, né? Não basta eu pedir, Deus me perdoe pelo aquilo que eu fiz. Não, eu que tenho que perdoar. Em primeiro lugar, eu tenho que perdoar e pedir perdão para mim. E na hora que a gente, nos momentos finais, é o arrependimento. É o arrependimento que ajuda esses espíritos danosos a minorar o seu sofrimento. Agora, o que é preciso para não sofrermos no nosso desencarne? Cada um trabalhar para a sua purificação, conforme já foi falado. Reprimir as tendências do nosso caráter, né?
Se nós não temos paciência, qualquer coisinha a gente diz impropério. Ah, não amola, fala palavrão. Não tem o mínimo de paciência com esse, com aquele. A maledicência é uma delas, né? Não precisa nem falar. E não basta compreender a lógica, a razão, o conceito que temos da grandeza, da bondade, da justiça do nosso Pai. Nós temos antes que melhorar a nossa maneira de ser, tanto em pensamentos como em atos. Ah, eu não fiz nada, mas pensou. Eu só, por exemplo, eu estava afim daquela dona, mesmo casada, o que é? O que tem? Né? Eu estou moço, estou vivo, ela está viva. Só nisso já é um erro. Ele não teve a relação, ele não esteve com ela, mas pensou. E por aí que nós temos que cortar. E cortando. Como poderemos ajudar o nosso irmão que acaba de desencarnar? Isso é importantíssimo, gente. Demasiadamente importante. Por quê? Não é porque morreu que acabou, como é dito. Ah, ele está do lado de Deus. Ah, ele está descansando. E deixa para lá. Não faz uma prece, né? Passado o tempo, nem lembra mais do coitado. E não é por aí. Vocês põem na cabeça. A única coisa que o nosso irmãozinho, ou que nós vamos precisar, é a prece. Mas não é a prece que sai da boca para fora, como se eu estivesse recitando. É uma prece sincera que a gente está fazendo com amor para aquele irmão. Porque a prece nada mais é que é uma magnetização espiritual. E com essa magnetização, vai aos poucos ajudando o nosso irmãozinho a se desprender dos seus liames, ajudando o nosso irmãozinho a não se afligir, não se desesperar, porque ele vai contar com amigos, com espíritos que o vão ajudar e que ele está passando para a verdadeira pátria nossa, que é a pátria espiritual. E a outra coisa é a evocação. Só que é preciso saber. Não é assim, eu vou chamar o tal fulano. Não é assim, gente. Tudo tem parcimônia, tudo tem que ter cuidado. Tudo é preciso saber. Não sabe? Não faça. É melhor do que depois piorar a situação. Então, aquele que conhece realmente aquele irmãozinho, ele evoca, logicamente num lugar bem saudável, fora das barulheiras, sem perturbação. Então ele evoca e fala de uma maneira muito sábia, viu, gente? Não é assim, você está morto, nada disso. Fale com ele, irmão. Você se apresenta no nosso mundo, um mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual. Você não precisa mais sofrer. Você estará em boas mãos. Vamos recorrer, vamos fazer uma prece juntos, que aparecerá alguém aí que vai te socorrer e vai te levar para o lugar que você necessita. Muitas vezes a gente necessita de um tratamento, né, pelos nossos irmãos aí. Que Deus seja louvado, que te encha de amor e que você seja feliz. Poucas palavras, mas dita de uma maneira certa. E outra coisa, pedir, se a gente souber que aquele irmãozinho
desencarnou com raiva, ofendido, que ele perdoe. Que ele perdoe as ofensas. Que ele peça perdão. Que ele levante os olhos para o céu. E diz que está arrependido. Que ele quer mudar. Isso daí, gente, ajuda muito, muito no nosso desprendimento. Então, são essas coisas que deviam ser ditas. E eu espero, gente, do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, que vocês tenham entendido o que é desencarnar, o que é o nosso passamento. Porque se fosse uma coisa que acontecesse para alguns, tudo bem, mas não é para alguns, é para todos nós. Todos nós. Pense, meditem sobre isso, porque essa hora chegará inevitavelmente. E eu peço para o nosso irmão maior que ele esteja conosco a todas as horas, a todos os momentos. Que Deus, nosso Pai, nos ilumine a todos nós, irmãos. Vamos nos unir por pensamentos, porque se cada um procurar mudar, outros mudarão. E assim mais outros, até que chegamos a um conhecimento só. E seguir aquilo que é a realidade, o nosso progresso. Porque Deus não criou ninguém para ficar na inutilidade, e sim para progredir. E como nós progredimos? Pela dor, pelo estudo. E salve Deus nas alturas, e paz a todos os homens de boa vontade. Até a próxima.